que minha filha disse pra mim. Você acredita nisso? E você é estabanado também? É motivo de riso, mas é literalmente o vídeo de hoje é respeite, aceite e entenda as suas limitações, senão eu já tinha morrido de vergonha. Realmente, sou muito estabanada. E quando a minha filha gritou isso pra mim, quando um dia eu fui puxar a cadeira da mesa pra ela sentar, tadinha, e ela tinha uns 4 para 5 anos e ela bateu a perna na quina da base da mesa. E aí eu falei, minha filha, perdoa a mamãe, morri de vergonha. E aí eu peguei e falei assim, filha, é uma limitação que a mamãe tem, vamos orar contra essa maldição. Ainda brinquei assim, porque do lado do meu pai e da minha mãe, todo mundo é estabanado. Inclusive meu pai quase não tem o tampo da cabeça, porque ele é careca e ele vive batendo nos lugares, vive machucado. Eu falei, pai, você vai ter que andar de capacete. Tem uma outra prima minha que foi descer as escadas da Faculdade Universo quando ela fazia direito há muitos anos atrás. Quando ela foi dar tchau pro amigo andando nas escadarias, bateu o nariz no poste, aí ela literalmente quebrou o nariz, jogo do contente, né? Teve que fazer plástico para consertar o nariz, ela sempre quis e não tinha coragem de fazer. Mas enfim, e você, é estabanado? Eu tenho aprendido, até a Ana Laura depois disso, eu falei, filha, ora pra mamãe, ela ora todos os dias, papai do céu, faça que a minha mãe não seja estabanada. E agora ela anda aprendendo a ser estabanada. Eu falei, meu Deus, vamos orar pra você também. Mas por que eu sou estabanada? É uma limitação minha. Eu sei que o meu pai me ajudou a identificar isso, porque ele também que o meu pensamento é muito acelerado. E aí eu tento acompanhar a velocidade do pensamento e acaba ficando estabanado. Eu vou dar alguns exemplos que inclusive eu fui fazer uma ressonância magnética para que eu pudesse ver se estava faltando alguma parte do meu cérebro quando eu estava vindo para minha casa e medi certinho, queridos e queridas, para virar. E tinha um carro na esquina, ele realmente estava errado o posicionamento que ele estava. Mas sabe quando você mede, literalmente, o tanto que você vai dar certo, não vai bater? Quando eu vi, parece que deu um branco, meu cérebro apagou e eu bati no carro. Todas as coisas cooperam, o carro literalmente estava bem velhinho, estava até descascando a lataria. E aí o meu seguro foi, deu um tapa no carro e foi até de Deus pra ele que ele consertou o carro. Mas eu fiquei com tanta vergonha que falei assim pro policial, moço, pelo amor de Deus, me fala uma coisa, muita gente bate em carro parado? Ele falou assim, pior que bate, inclusive na MT tem muitos carros parados que bate. Então assim, esse vídeo é para você identificar as suas limitações e não morrer por causa delas, respeitar e levar na brincadeira, no bom humor. Eu vivo contando para os outros para eles rir, se você quiser rir, pode rir. E eu falei que eu ia fazer um vídeo desse. Eu falo que eu podia ter aquelas GoPro, fazer um reality show da vida real com a Larissa, que o povo ia morrer de rir, porque eu realmente sou estabanada. Eu vou cumprimentar os outros, aí eu bato na cara da pessoa sem querer, né? Esses dias eu andei fazendo isso. As minhas amigas, quando faz unha, já falam assim, ó, não chega perto de mim não, porque eu piso e estrago a unha do povo. A minha unha não dura mais de um dia, por isso que você vê minhas unhas de vez em quando sem fazer. Eu tava pondo aquelas unhas com adesivo, né? Tô dando uma descansada pra minha unha. Porque eu faço no mesmo dia, ela estraga, porque eu sou estabanada da mão, né? Do pé dura um mês, mas vocês não vêem meu pé, ele tá bem feitinho, tá? E aí, vou dar alguns exemplos para vocês dos meus estabanamentos, né? Primeiro que meu marido já ficou morrendo de medo quando a Ana Laura nasceu, porque os 15 primeiros banhos quem deu foi ele, com medo de eu afogar a Ana Laura. Porque ele sabe dessa minha fragilidade, né? Tadinha, ela sofreu já comigo, porque quando eu ia balançar ela assim pra dormir, às vezes esbarrava a cabeça na parede. De vez em quando vai fazer alguma coisa e enfia o dedo no olho sem querer, né? Esbarra. E aí ela fala, mãe! Ela já sabe e respeita minhas limitações. Ela perdoa automático. E aí, por exemplo, para cortar a unha da mão, do pé, é o pai que corta. Vou parar de blá 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 e dar um exemplos mais engraçados, né? Bom, eu brincava que o nosso amigo, né, o deputado Fábio Souza, que não é mais deputado, se ele fosse prefeito, que eu ia pedir para poder colocar, emborrachar os postes, porque às vezes eu ando e dou umas esbarradas nos postes, né? E aí,
Quando Ana Laura, mas sempre eu já percebi, e por isso é importante você entender as suas fragilidades, e quando ela agrava mais, é quando eu estou mais cansada, mais estressada, ou quando eu estou de jejum. Uma vez eu tava descendo, não é fácil, a rampa daqui de casa, e eu prendi o carro na quina da rampa. E eu prendi o carro lá 2 vezes no mesmo dia. Então, detalhe, eu estava de jejum. Depois disso, cortaram a quina, porque eu acho que não foi só eu, já vi mais uns 3 carros enganchados lá. Cortaram a quina para ficar mais fácil para fazer a curva da rampa, beleza. No aniversário de 2 anos da Ana Laura, eu tava muito cansada, eu tava desmamando ela, o processo de desmamar, de tirar do berço para pôr pra cama, fazendo aniversário de 2 anos, olhando a escola que ela ia colocar ela na escola, então tava tudo tumultuado. Tinha ido levar ela na dermatologista. Quando eu fui sentar para poder ser consultada, eu sentei no chão. A Ana Laura riu, mas quando ela viu a dermatologista rindo, ela ficou brava com a dermatologista. Não, filha, deixa ela rir. E no mesmo dia, quando eu fui deixar a minha mãe na casa dela, que ela tava comigo na dermatologista, eu fui embicar, porque tinha não querendo justificar, tá? Mas estava escuro e tinha aqueles caixas de entulho, né? Aqueles latão de entulho. Quando eu embiquei, que eu não tinha enxergado, veio uma moto e a moto bateu no bico do meu carro e voou o motoqueiro pra frente. Eu só lembro que eu falei assim, segura, Deus! E graças a Deus, Deus trouxe o livramento. Mas foi a única vez mais assim que eu bati em alguém que eu fiquei com receio de o quê? Ele machucar. Mas, vamos para encurtar a história, respeitando as limitações, né? Como meu marido é muito cuidadoso com o carro, e aí ele vivia estressando que o carro ficava esfolado, falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ter um carro bem inferior que o seu, um carro popular, e me deixa. Se esbarrar, se estragar, vai ficar assim. E quando eu for vender, a gente dá um tapa no carro e aí ele conserta, porque são os esfolão, viu? Não tem nada de assim para desvalorizar o carro. E aí a gente vai e vende, porque o carro é de boa procedência, só tem uns esfolão que dá para arrumar. Então assim, aí lembrando do versículo, né, que o apóstolo Paulo diz, a gente faz muito mais do que a gente não gostaria do que a gente gostaria. E essa limitação me deixa um pouco chateada, mas eu não fico sofrendo com isso. Porque eu fiz o exame, não tem falha na minha mente, menos mal. Não falta esse lado da coordenação motora minha. Realmente não sou boa em coordenação motora, em definir espaços, né? De ter essa noção de espaço. E esse pensamento acelerado eu tento frear ele. Como? Organizando a rotina, fazendo com um tempo maior para que não seja acelerado, para que eu não vou trupicar nas minhas ações e gerar mais ainda um estabanamento. E você é estabanado? Coloque aí nos comentários alguma história engraçada sua. Igual eu dei aí, né? Que eu fui sentei no chão, vivo esbarrando no olho das pessoas quando eu vou cumprimentar. Eu morro de vergonha, estragar a unha do povo que faz, o povo já fica assim, ó. Então, se você tiver feito a unha e chegar perto de mim, você já vai falar assim, ó, eu fiz a unha, tá bom? Então, assim, essa é a minha fragilidade, uma das minhas fragilidades. Ainda brinco com meu marido, assim, sobre o carro. Aí eu tiro onda com ele e falo assim, não fique chateado, porque senão seria perfeito, já estaria na glória. Eu costumo brincar com ele. E você? Qual é a sua limitação? É importante que você saiba e se respeite, saiba, nós não somos perfeitos, eu não vou sofrer por causa disso, eu peço perdão, fique sem graça na hora, mas não vou sofrer, porque eu não sou perfeita, eu só preciso aprender a me policiar para que os transtornos sejam menores, né? No aspecto de desacelerar o meu pensamento, organizar a minha rotina, fazer pausadamente para não querer fazer tudo ao mesmo tempo para que fique mais estabanado. E você? Você já percebeu qual a sua falha? Qual a sua limitação? E como você pode fazer para melhorar?
Em Deus a gente acha toda a solução. Deus abençoe você e sua família e até amanhã. Pode rir de mim, viu, Dê?